Já sentei à mesa em muitos jantares desconfortáveis na minha vida. Mas nunca, em 29 anos, eu tinha sentado numa mesa onde todo mundo tinha comida no prato, menos eu. Todos servidos, todo mundo com comida, menos eu. E a mulher que fez isso nem me olhou quando disse. Ficou ali ajustando o guardanapo, calma, elegante, como se não tivesse acabado de colocar fogo na minha vida inteira. Ela disse: "Eu cozinhei para a família e a mulher certa já está à mesa." Meu marido não abriu a boca. Esse silêncio é uma coisa que eu nunca vou perdoar. Mas eis o que eles não calcularam. Eu tinha passado 2 anos nessa família aprendendo a ficar quieta, pequena e grata. O que eles nunca entenderam é que mulher quieta não é mulher quebrada. Às vezes, mulher quieta é só mulher que está prestando muita atenção. E eu estava prestando atenção fazia tempo, porque quando esse prato vazio foi colocado na minha frente, eles já tinham escolhido minha substituta. Eles já tinham escrito a história que iam contar sobre mim. E a parte mais humilhante não foi que meu marido tinha outra mulher. Foi que a mãe dele tinha convidado ela para o jantar, como se ela já fosse família. Meu nome é Lena Carter, ou era. Agora me apresento como Lena Reed, e ainda estou decidindo o que fazer com isso. Eu conheci Evan Reed num jantar de amigos em comum quando eu tinha 26 anos. Ele era polido, charmoso e perigoso do jeito que só homens muito controlados conseguem ser. Na época, eu confundia esse controle com confiança. A gente namorou por 8 meses. Ele pediu em casamento num terraço no centro, com um anel que eu só fui descobrir depois que tinha sido escolhido pela mãe dele. Isso deveria ter me dito tudo. Não me disse nada. No jantar de noivado, Margaret olhou para o anel no meu dedo e disse: "Fica linda em você." Claro que ele nunca foi pensado para ser sentimental. É uma peça da família. Depois ela sorriu para Evan e acrescentou: "Algumas coisas são emprestadas só até a família decidir onde elas realmente pertencem." Todo mundo riu. Eu também ri. Não entendi que ela estava falando de mim. O pai dele, Harold, era reservado e cuidadoso. Minha sogra, Margaret, era o tipo de mulher que te insultava de um jeito tão bonito que você saía pensando que tinha recebido um elogio. Desde o início, Margaret deixou claro que eu não era a primeira escolha dela para o filho. Ela nunca disse diretamente. Ela dizia coisas como: "Leva um tempo aprender a receber direito." Quando eu levei sobremesa comprada pronta para o almoço de Páscoa. Ou: "Evan sempre foi atraído por um certo tipo de mulher." Com uma pausa longa o suficiente para eu entender que eu não era esse tipo. Eu me convenci de que ela era só protetora. Dinheiro antigo, jeito antigo. Eu falei pro Evan que ela me deixava desconfortável, e ele disse: "Ela faz isso com todo mundo, não leva pro lado pessoal." Então eu não levei. Deveria ter levado. Porque o primeiro sinal de verdade não foi Margaret. O primeiro sinal de verdade foi um nome: Vivian Hale. Ouvi esse nome 2 vezes no primeiro ano de casamento. Uma vez, de um ex-colega de Evan que mencionou ela numa festa e se cortou no meio da frase como se tivesse falado alguma coisa errada. Outra vez de Margaret por acidente, numa ligação que ela não sabia que eu estava ouvindo. Perguntei para o Evan sobre ela. Ele disse que era uma ex-namorada, nada importante, coisa do passado. Ele disse isso com facilidade demais, do jeito que as pessoas falam sobre coisas que já ensaiaram. Mas eu deixei passar. Eu deixei passar tanta coisa. O jantar foi num domingo de outubro. Evan me disse que os pais queriam a gente lá. Normal. A gente ia mais ou menos uma vez por mês. Eu coloquei um vestido azul marinho. Nada casual demais. Nada que fizesse Margaret travar a mandíbula do jeito que ela fazia quando eu me vestia errado. Passei 20 minutos arrumando o cabelo. Queria chegar apresentável. A gente chegou às 6. A casa cheirava a cordeiro assado e velas caras. E aí eu entrei na sala de jantar. Ela já estava lá, sentada à mesa na cadeira à direita de Margaret, com uma blusa de seda cor de ouro pálido,
Cabelo perfeito, postura perfeita. Parecia que alguém a tivesse colocado ali como decoração. Vivian Hale tinha 31 anos e parecia exatamente o tipo de mulher que Margaret Reed teria escolhido para o filho. Ela me olhou quando eu entrei. Sorriu. Depois pegou a jarra de água antes de Margaret, encheu o copo de Evan e disse: "Sem gelo, né?" Evan olhou para ela por meio segundo a mais do que deveria. "Isso", ele disse. Foi uma coisa tão pequena, mas uma esposa percebe as pequenas coisas. Principalmente quando outra mulher sabe como seu marido bebe água na casa da mãe dele. "Lena", disse Margaret aparecendo da cozinha. "Você lembra da Vivian? Ela voltou a se aproximar da família." Eu não lembrava de Vivian. Eu nunca tinha encontrado Vivian. Mas o jeito que Margaret disse fez parecer que eu era estranha. Evan beijou o rosto da mãe, olhou para Vivian, disse: "Que bom te ver." 3 palavras, fáceis, calorosas. Não o que ela está fazendo aqui. "Não, essa é minha esposa, Lena." Nem uma palavra na minha direção. Eu sentei. Harold estava lá, quieto no canto como sempre. Margaret serviu vinho para todo mundo. Lembrou da preferência de Vivian sem precisar perguntar. Perguntou sobre a viagem recente de Vivian a Milão, como se as duas se falassem toda semana. Vivian riu de alguma coisa que Evan disse. Me convenci de que era um engano. Aí o jantar foi servido. Margaret saiu com os pratos. Colocou um na frente de Harold, um na frente de Vivian, um no lugar dela. Parou na frente de Evan e colocou o dele com cuidado. Passou por mim. Pensei que tinha esquecido. Esperei. Achei que ela ia voltar. Ela não voltou. Olhei para a mesa. Todo mundo tinha comida. O prato na minha frente estava vazio. "Margaret", eu disse, com a voz mais calma que eu consegui. "O meu ficou na cozinha?" Ela me olhou. Não para a cozinha, não para a comida, para mim. Calma, clara, deliberada. "Eu cozinhei para a família", ela disse. "E a mulher certa já está à mesa." O silêncio que veio depois foi a coisa mais alta que eu já ouvi na minha vida. Olhei para o Evan. Ele pegou o garfo. Não disse uma palavra. Vivian baixou os olhos para o prato, mas não antes de eu ver o canto da boca dela se mover. Não foi um sorriso completo, só o suficiente para me dizer que ela estava esperando por esse momento. Já repassei esse momento umas 500 vezes, e toda vez que eu volto nele, a parte que me destrói não é a voz de Margaret, é o som do garfo de Evan batendo no prato. Clink! Ele pegou, baixou os olhos para a comida e comeu, como se eu não estivesse lá, como se eu fosse um móvel. Fiquei sentada naquela mesa por mais 4 minutos. Contei. Sei porque estava olhando para o relógio na parede atrás da cabeça de Harold, me obrigando a não chorar na frente de Vivian. Ela estava comendo com os olhos meio baixos, do jeito que a gente faz quando finge que não está vendo algo que queria muito ver. Ela sabia que isso ia acontecer. Essa foi a primeira coisa que eu entendi. Aí outra coisa me bateu. Uns 10 minutos antes de servir o jantar, Vivian tinha dito alguma coisa de passagem. Casual, como se não tivesse peso nenhum. Ela estava falando sobre a casa, alguma coisa sobre a reforma que Margaret tinha feito no 2º andar, e mencionou o quarto de hóspedes. Ela chamou de quarto azul. Eu tinha estado naquela casa mais de 40 vezes. Nunca tinha ouvido ninguém chamar de quarto azul. Era só o quarto de hóspedes, o quarto no alto da escada à esquerda. Mas Vivian sabia qual era a cor dele. Margaret percebeu que eu estava olhando para Vivian. Limpou o canto da boca com o guardanapo e disse: "É sempre interessante, não é? Como algumas pessoas se encaixam numa casa imediatamente, enquanto outras passam anos parecendo ainda de visita." Ninguém perguntou de quem ela estava falando. Não precisava. Eu precisava saber quando ela tinha estado naquela casa pela última vez. Me levantei para ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor do andar de cima. Passei água fria nos pulsos,
como minha mãe me ensinava a fazer quando eu ficava nervosa de criança. Me olhei no espelho por um longo tempo. Pensei no que significa quando um homem assiste a esposa ser humilhada publicamente na mesa da mãe dele e pega o garfo. Significa que ele esperava por isso. Significa que ele deixou acontecer. Significa que, em algum nível, ele concordou. Durante meses, Evan não tinha parecido distante. Ele tinha parecido calculado. Ele estava me manipulando, me dando calor e normalidade suficientes para eu não fazer perguntas enquanto outra coisa era arranjada longe da minha vista. A viagem que ele fez em abril, que ele disse ser uma conferência de clientes em Seattle. As noites que ele chegou em casa tarde, cheirando a comida de restaurante que ele não trouxe para mim. O fim de semana em julho que ele passou na casa dos pais sozinho porque papai precisava de ajuda com as papeladas financeiras. Nenhuma dessas coisas tinha parecido alarmante separada, mas sentada naquele banheiro em outubro, me olhando no espelho de Margaret Reed, com um prato vazio me esperando lá embaixo, elas não pareciam mais coincidências. Pareciam um padrão. Pensei na preferência de vinho de Vivian, no quarto azul, no sorriso fácil e ensaiado. Uma semana antes daquele jantar, eu tinha perguntado para o Evan por que a mãe dele tinha começado a me chamar de sensível, na frente de todo mundo. Ele me beijou na testa e disse, talvez porque você seja. Lembro de me afastar e olhar para ele. Ele sorriu como se fosse carinho. Agora eu entendia que tinha sido preparação. Eles estavam ensinando as pessoas como me chamar antes de eu ter dado qualquer motivo. E aí eu ouvi vozes no corredor. Eu não voltei para a mesa. Fechei a torneira, fiquei completamente parada e ouvi. 3 vozes. Margaret, Evan e Vivian com a voz mais baixa, precisa. Eu não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente. Margaret disse alguma coisa sobre manter isso civilizado. E quanto mais limpo, melhor. Evan disse, ela não vai aceitar bem. Margaret disse, ela não precisa aceitar bem, ela só precisa sair quietinha. Depois Vivian, e essa é a parte que eu nunca vou conseguir tirar da cabeça. Então faça com que ela fique envergonhada demais para ficar. E ela acrescentou quase entediada. Honestamente, se ela tivesse um mínimo de dignidade, já teria saído depois do prato. Fria, prática, do jeito que você discute logística. Ela não era uma mulher que tinha sido arrastada para uma coisa complicada pelo amor. Ela era participante. Ela tinha estratégia. Encostei as costas na parede e tirei o celular do bolso. Eu não sou o tipo de mulher que grita primeiro, mas sou o tipo de mulher que lembra de tudo. Apertei gravar. Peguei uns 45 segundos. A voz de Margaret de novo, alguma coisa sobre sem advogados e o acordo já está redigido. Evan dizendo meu nome uma vez, baixinho, com um tom de problema a ser resolvido e não de pessoa a ser considerada. Depois passos. Entrei rápido e silenciosa no banheiro, fechei a porta e sentei na borda da banheira. Eu tinha 45 segundos de áudio, precisava pensar. Mas antes que eu pudesse pensar, outra coisa aconteceu. Desci devagar. Tinha decidido que ia embora, não fazer cena. Só sair e chegar até o meu carro e ir para casa e pensar. Passei pelo cabide de roupas da entrada. O casaco de Vivian estava lá. Cor caramelo claro, caríssimo. Tinha escorregado um pouco do gancho. E saindo do bolso interno, visível o suficiente para eu ver, havia um envelope pardo. Eu não devia ter olhado. Olhei. O canto de uma etiqueta estava visível. O logo de uma clínica que eu reconheci porque passava em frente quando ia ao antigo escritório de Evan. E acima do logo, em texto impresso limpo, Consulta de Fertilidade, Família Reed. Embaixo, em letra menor, havia uma anotação que eu só vi porque o envelope tinha dobrado perto do canto. Cronograma de planejamento familiar. Consideração sobre o herdeiro Reed. Herdeiro. Não bebê, não filho. Herdeiro. Foi essa palavra que fez minhas pernas fraquejarem.
Inclinei o envelope só o suficiente para ver a data da consulta impressa no canto superior. 14 de abril. Abril. A conferência de Seattle de Evan. Aqui ele me mandou foto. Aqui tinha o café da manhã do hotel, a vista para o rio, a legenda casual dizendo que estava com saudade de mim. Ele não tinha ido para Seattle. Ele estava aqui, nessa cidade, numa clínica de fertilidade, com Vivian Hale, e eles estavam usando o sobrenome da família. Foi nesse momento que entendi que isso não era uma traição. Não era fraqueza, solidão ou decisões erradas tomadas no escuro. Isso tinha sido planejado com a mesma precisão cuidadosa que Margaret aplicava a tudo. Eles não estavam tentando me substituir no coração de Evan. Estavam tentando me substituir na estrutura da família, na estrutura legal. Vivian não era outra, ela era a sucessora escolhida. E ela já tinha consulta marcada numa clínica de fertilidade com o nome da família Reed. Eu não estava sendo traída, eu estava sendo apagada. Coloquei o envelope de volta exatamente como encontrei. Fui até a porta da frente, e aí Evan saiu do corredor. Ele deixou a máscara cair na entrada. Foi rápido, como se estivesse aliviado por finalmente parar de fingir. Disse, eu sei que é difícil. Eu disse, não. Ele disse que não ia brigar por um casamento que a família dele já não queria. Disse que Vivian entendia coisas sobre a vida e a família dele que eu nunca tinha conseguido entender. Disse que eu não me encaixava. Ele não falou com crueldade. Falou de forma prática, como se fosse uma decisão de negócios. Disse que havia um acordo já redigido e que assinar quieta e rapidamente era do meu interesse. Ele disse, não faz cena, Lena. Não deixa isso mais feio do que precisa ser. Eu o olhei por um longo tempo. Disse, tá bem. Ele pareceu surpreso. Por um segundo. Depois aliviado. Disse, vou para casa. Ele fez que sim com a cabeça. Pareceu quase gentil. Como se estivesse agradecido por eu estar sendo razoável. Dirigi para casa. E aí sentei à escrivaninha de Evan e abri o notebook dele. A senha era a data do nosso casamento. Levei 3 segundos. A pasta estava na área de trabalho. Não escondida, não criptografada. Só ali, como se fosse completamente normal. O nome dela era Transição. Dentro tinha rascunhos de divórcio com o meu nome já preenchido. Reservas de hotel. E-mails da clínica de fertilidade. Um acordo pré-nupcial com o nome de Vivian. E fotos de Evan e Vivian em lugares que ele tinha me dito que havia visitado sozinho. Continuei clicando. Uma subpasta chamada Controle da Narrativa. E foi lá que eu encontrei o que eles planejavam dizer sobre mim. O documento tinha 8 páginas. Descrevia ponto por ponto como eles pretendiam explicar o divórcio para a família, os amigos, os colegas e qualquer advogado que eu fosse procurar. A narrativa era que eu era emocionalmente instável, ciumenta sem motivo, relutante em ter filhos apesar do desejo expresso de Evan por família, agressiva durante discussões, difícil de conviver. Tinha prints das minhas mensagens de texto, recortados e apresentados fora de contexto. Uma nota lembrando Evan de documentar qualquer explosão emocional. Um rascunho de e-mail para o grupo de amigos de Evan, sugerindo que eu estava com problemas de saúde mental há algum tempo. E no final do documento, marcado em amarelo, havia uma linha. Se ela reagir emocionalmente, usar como confirmação. Fiquei encarando aquela frase por um longo tempo. Eles tinham construído uma armadilha onde até a minha dor se tornaria prova contra mim. Eles não tinham planejado só encerrar meu casamento. Tinham planejado garantir que eu não tivesse credibilidade quando isso acontecesse. Fiquei sentada naquela mesa por 2 horas, copiando tudo num pendrive que encontrei na gaveta da cozinha. E aí liguei para minha advogada. Minha advogada me disse para continuar coletando, continuar documentando, não dar nenhum sinal. Então eu fiz uma coisa que não me orgulho. Revirei as contas a que eu ainda tinha acesso e encontrei o que estava procurando. O perfil público de Vivian era cuidadosamente gerenciado, mas Evan tinha sido descuidado com o backup de fotos do celular dele.
e eu encontrei uma conta de nuvem vinculada. As mensagens deles. Li todas. Vivian tinha me chamado de esposa temporária em 5 conversas separadas. Numa mensagem, Evan escreveu: "Ela chorou ontem à noite." Vivian respondeu: "Ainda bem, quer dizer que ela já sabe." Depois ela mandou mais uma mensagem: "Só não fica mais com ela, não quero sobras quando isso acabar." Lembro de largar o telefone depois de ler isso. Não porque o envolvimento me chocou, mas porque finalmente entendi o quanto de prazer ela sentia com a minha humilhação. Ela tinha mandado para Evan artigos sobre processos de divórcio. Tinha perguntado 2 vezes sobre o prazo, dizendo que não ia esperar passar do ano novo. Ela tinha mandado uma foto da noite de um jantar na casa de Margaret, meses antes, os 2 à mesa, com a legenda: "É assim que a mesa certa parece." E no dia depois do nosso jantar, ela postou uma foto da mesa de jantar de Margaret. Taças de cristal, centro de mesa elegante, o mesmo lugar onde eu tinha sentado com um prato vazio. E ela marcou a casa da família Reed. Ela não estava sendo sutil, não estava com vergonha. Ela queria que as pessoas soubessem que ela pertencia ali. Ela queria que eu visse. Ela queria que eu sentisse. E ela cometeu um erro muito sério. Ela achou que eu já estava quebrada. Eu não respondi nada. Não liguei para Evan, não confrontei Margaret, não postei nada online, não contei nada para nenhum amigo em comum. Fiquei completamente em silêncio. E naquele silêncio, eles relaxaram. Evan me mandou mensagem uma vez, 3 dias depois, perguntando se eu tinha analisado o acordo. Eu disse que ainda estava pensando. Depois fiz uma coisa que me deixou com a mão tremendo. Mandei mensagem para ele. Talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu não pertença ao seu mundo. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Fico feliz que você esteja finalmente vendo com clareza. Essa mensagem também virou prova. Margaret me mandou uma mensagem breve, dizendo que esperava que eu estivesse bem e que tinha certeza de que eu entendia que a situação exigia maturidade de todos os envolvidos. Vivian postou uma foto de uma pulseira de pérola, sem contexto. Eu reconheci como a que Margaret usava em todos os eventos da família nos últimos 2 anos. Ela já estava sendo encaixada no lugar que era meu. Enviei para minha advogada o pendrive completo. Depois fiz uma pergunta. Tem algum evento de gala da Fundação Reed chegando? Tinha. A gala anual da Fundação Valores da Família Reed. Todo ano, Margaret a organizava. Ela dava um discurso sobre legado, lealdade e a importância da família. Era o evento que ela mais se importava, o momento dela, o público dela. A opinião daquelas pessoas era a base de toda a vida social dela. Estava marcada para o sábado seguinte. Comprei um ingresso, não disse nada para ninguém e esperei. O espaço era um salão de eventos privativo na melhor parte da cidade. Flores, iluminação suave, mesas redondas com toalha branca. Um púlpito na frente, uma tela de projeção atrás para a apresentação que a assistente de Margaret sempre preparava para o discurso. Eu cheguei sozinha, 10 minutos depois do evento ter começado. No dia anterior, a assistente de Margaret tinha recebido uma apresentação atualizada da conta da família. Ela não teve motivo nenhum para questionar. Esse foi o erro de Evan. Ele nunca tinha retirado meu acesso. Mas eu não fui idiota de confiar em uma única tela. Antes de entrar naquela sala, os mesmos arquivos já tinham sido enviados para minha advogada, 2 membros do conselho, um grande doador e uma jornalista que cobria a fundação todo ano. Se eles desligassem o projetor, a história não ia desaparecer. Só ia explodir em outro lugar. Entrei pela porta e senti 40 pares de olhos se virarem para mim. Vi Margaret na frente da sala, falando com um membro do conselho, usando um vestido tubinho creme e suas pérolas. Ela olhou para cima e me viu. Algo passou pela face dela tão rápido que só alguém que tinha passado 2 anos estudando ela teria percebido. Margaret cruzou a sala antes que eu pudesse sentar. O sorriso dela era perfeito. A voz era veneno. "Lena", ela sussurrou, "esse não é o lugar para você se envergonhar." Eu olhei para as mesas, para os doadores, para as flores brancas, para a tela atrás do púlpito. Depois eu disse,
Você está certa. Esse é o lugar para envergonhar você. O sorriso dela sumiu por meio segundo. Foi a primeira vez que eu vi medo na cara dela. Vivian chegou 20 minutos depois, de branco. Não era bem um branco de noiva, mas o suficiente para fazer uma declaração. Foi para a mesa da frente. Margaret tocou no braço dela como se ela pertencesse ali. Evan estava do lado de Vivian. Ele me viu. Ficou pálido. O programa começou. A apresentação começou. A tela atrás do púlpito encheu com fotos de família aconchegantes, marcos da fundação, crianças em eventos beneficentes. Margaret subiu ao púlpito. Família, ela começou. Não é só sangue, é lealdade. É escolher as pessoas certas e honrar quem pertence. A tela mudou. A fotografia foi substituída por um print. Uma mensagem entre Margaret e Vivian, datada de 6 meses atrás. As palavras de Margaret. Ela é administrável. Só precisamos que Evan se firme até ela assinar. O jantar é só o começo. A humilhação é subestimada como ferramenta. Ninguém se mexeu. A tela mudou de novo. O documento Controle da Narrativa. Uma página projetada grande. Os tópicos. Emocionalmente instável. Ciumenta sem motivo. Documentar qualquer explosão emocional. Outra imagem. O e-mail da clínica de fertilidade, com a data da consulta e os 2 nomes. Depois o áudio. A gravação do corredor. A voz de Margaret clara. Ela não precisa aceitar bem. Ela só precisa sair quietinha. E então Vivian. Então faça com que ela fique envergonhada demais para ficar. Uma mulher na mesa da frente se virou e olhou diretamente para Vivian. Depois outra. Depois outra. Esse foi o momento em que Vivian parou de parecer a mulher escolhida. Ela pareceu o que era, uma amante de branco, sentada numa gala de caridade sobre valores da família. A sala fez um som que eu não consigo descrever. Não era de alguém sufocando. Era o som de muita gente entendendo a verdade ao mesmo tempo. Margaret ficou no púlpito com as 2 mãos na borda. Não se mexeu. Ela tinha passado a vida inteira sabendo como manter a postura em público. Pela primeira vez, aquela compostura já não protegia mais. Eu me levantei. Não gritei. Disse. No jantar, Margaret me disse que havia cozinhado para a família e que a mulher certa já estava à mesa. Depois olhei para Vivian. Então, essa noite, eu achei que todo mundo deveria ver que tipo de mulher ela quis dizer. Ninguém me olhou depois disso. Olharam para Vivian. Olharam para Evan. Olharam para Margaret. E pela primeira vez desde que eu tinha entrado naquela família, eu não era quem estava sendo julgada. Aí eu saí. Evan me implorou que eu não usasse as provas no processo de divórcio. Ele veio até meu apartamento 2 dias depois da gala. Sem terno, sem voz polida, sem a confiança Reed. Só um homem parado no corredor dizendo: "Por favor, Lena, se isso for parar no tribunal, arruína tudo." Eu disse: "Você quer dizer que arruína a história que você escreveu sobre mim?" Ele baixou os olhos. Pela primeira vez, Evan não tinha roteiro. Usei tudo. A traição, documentada. O plano para me fazer parecer mentalmente instável, documentado. A visita à clínica de fertilidade no dia em que ele disse estar em outra cidade, documentada. O acordo que Evan tinha preparado naquela pasta chamada Transição nunca foi assinado. Minha advogada escreveu um diferente. E Evan aprendeu algo muito caro. Quando você tenta destruir a credibilidade da sua esposa antes do divórcio, é bom torcer para ela não ter guardado as provas. Ele perdeu influência na firma da família. Os sócios dele estavam naquela gala. Viram a tela. Viram o documento Controle da Narrativa. A imagem pública que ele tinha passado a vida inteira construindo com cuidado desenvolveu uma rachadura da qual nunca se recuperou completamente. Margaret foi removida do cargo de presidente da Fundação Valores da Família, dentro de 2 semanas do evento. Vários dos maiores doadores da fundação se retiraram discretamente. Ela não foi convidada para 3 eventos sociais importantes nos meses seguintes. O nome dela foi retirado de um comitê no qual ela tinha atuado por 11 anos.
A frase "a mulher certa" a seguiu. As pessoas a usavam para descrever o que tinha acontecido. Ela tinha construído sua reputação sobre a linguagem da lealdade e dos valores da família. E essas mesmas palavras agora carregavam um significado diferente quando as pessoas diziam o nome dela. Ela queria me tirar da mesa. Acabou sendo tirada de todas as mesas que importavam para ela. A parte que mais a machucou não foi a fundação, foi o almoço. Margaret tinha um almoço fixo nas quintas-feiras, com 6 mulheres que controlavam metade do dinheiro beneficente da cidade. Na primeira quinta-feira, depois da gala, ela chegou ao restaurante e encontrou a mesa cheia, sem cadeira vazia, sem cartão de lugar, sem desculpa. Uma das mulheres simplesmente a olhou e disse: "Desculpe, Margaret, a gente cozinhou para as mulheres certas hoje." E Vivian não teve o final que planejou. Evan não casou com ela. Não porque de repente descobriu a decência. Não porque me amava. Não porque se arrependeu do que fez. Ele não casou com ela porque Vivian tinha virado uma mancha no nome Reed. E essa foi a parte mais cruel para ela. Ela tinha passado meses tentando se tornar aceitável para aquela família. Aí, da noite para o dia, ela se tornou a coisa que Margaret mais odiava: um constrangimento público. A mulher que tinha sido fotografada na mesa de jantar da família antes do divórcio ser registrado se tornou o símbolo de tudo que tinha dado errado. Ela tinha me chamado de esposa temporária. Ela nunca virou esposa nenhuma. Por um tempo, Vivian tentou agir como se estivesse acima disso tudo. Depois, os comentários começaram. Toda foto que ela postava tinha a mesma frase embaixo: "É essa a mesa certa? Você trouxe seu próprio prato?" Amante temporária. Em menos de um mês, ela deletou o perfil público. A mulher que queria que todo mundo a visse na minha mesa, de repente não aguentava mais ser vista em lugar nenhum. Ela queria meu lugar naquela mesa. Mas quando ela finalmente poderia ter tido, ela mesma tinha se encarregado de garantir que não havia mais nenhuma mesa para sentar. 3 meses depois que o divórcio foi finalizado, eu recebi uma carta, manuscrita, de Harold Reed. Era curta. Ele disse que tinha ficado com vergonha do que tinha acontecido naquele jantar. Disse que não tinha sabido a extensão total do que Margaret e Evan tinham planejado até que já estava em andamento, e que, quando entendeu, tinha sido covarde demais para dizer o que deveria ter dito. Disse que estava arrependido. Disse que a casa seria vendida por meio do trust familiar. Harold tinha tomado a decisão sozinho, depois da gala, depois do divórcio, depois de assistir sua esposa perder o mundo social que ela tinha priorizado acima de tudo mais por 30 anos. Disse que uma parte dos recursos da venda da propriedade seria direcionada para um fundo. Uma semana depois, o advogado dele me perguntou se eu queria dar um nome para o fundo. Eu dei. O Fundo do Prato Vazio. Foi criado para mulheres cujos maridos tentaram assustar, envergonhar ou pressioná-las a abrir mão dos seus direitos. Mulheres como a que eu quase me tornei. Margaret brigou contra a venda com mais força do que brigou pelo casamento, porque aquela casa não era só uma casa para ela, era seu trono. Era o lugar onde ela decidia quem pertencia e quem não pertencia. E no final, até aquele trono foi tirado dela. A casa onde eu tinha sentado na frente de um prato vazio, onde uma mulher me disse que a mulher certa já estava à mesa, onde eu tinha ouvido o meu próprio futuro sendo tramado num corredor, foi vendida. E dali nasceu algo melhor. O prato vazio que era para me destruir virou o nome de um fundo. Talvez não tenha sido vingança. Talvez nem tenha sido justiça. Mas foi a primeira vez que aquele prato vazio alimentou algo além da crueldade deles. E isso foi suficiente para mim. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter exposto todos eles na frente de todo mundo. Não me arrependo. Porque eles não planejaram me machucar em silêncio. Eles planejaram me apagar em silêncio. E se alguém constrói uma mesa inteira em volta da sua humilhação,
Às vezes, a única coisa que resta é acender as luzes e deixar todo mundo ver quem realmente estava sentado ali. Então agora eu quero te perguntar com sinceridade. Eu fui longe demais? Expor eles na gala foi crueldade? Ou foi a única justiça que eles teriam entendido? O que você teria feito se seu marido ficasse sentado em silêncio enquanto a mãe dele servia outra mulher e deixava seu prato vazio? Me conta nos comentários. E me diz quem merecia o pior castigo. Evan, Margaret ou Vivian? Se esse final te afetou, aperta o like. E se você quer mais histórias sobre traição, segredos de família sujos, lealdade quebrada e gente finalmente recebendo o que merece, se inscreve no canal. Assiste a mais uma história aqui no canal. A gente se vê nos próximos vídeos.